Dando prosseguimento, né, à matéria das atividades que eu enviei para vocês, se na primeira aula eu falei sobre o Brasil antes de Portugal, agora cabe falar também sobre Portugal antes do Brasil, né? Por que foram os portugueses que chegaram aqui e não os espanhóis, ou franceses, ou ingleses? E por que Portugal, né? Para isso a gente tem que entender um pouquinho da história de Portugal. E como que Portugal estava antes de descobrir, entre aspas, o Brasil, né? Para isso a gente tem que falar do pioneirismo português. O que é pioneirismo? Ser pioneiro é ser o primeiro, né? Portugal tinha alguns, algumas características que permitiam a eles ter uma vantagem de navegação sobre os outros países. E por isso, mesmo sendo um país relativamente pequeno, eles conseguiram grandes conquistas ultramarinas. Tanto é que a gente chama Portugal de o primeiro império ultramarino, né? Porque enquanto os impérios anteriores eles focavam na conquista terrestre, como os impérios famosos, tipo, sei lá, de Roma, Império Persa, e que toda a região ao redor era conquistada primeiro. Portugal não. Portugal especialmente conquistou rotas além mar, né? Até porque ele era ali bem colado com o reino de Castela, né? Chamado de Espanha hoje, na época era Castela, porque Espanha, Império Espanhol, né? Não era, não sei se era, mas a região que controlava o Império Espanhol era a região de Castela, né? Era impossível de conquistar, né? Porque eram países vizinhos e foram selados, na verdade, acordos para que nenhum invadisse o outro. Então, o único lugar que Portugal tinha para se expandir era exatamente além mar, né? Graças ao primeiro, então, aspecto que eu vou falar é a localização. Portugal está ali, né, com a ampla saída para o Oceano Atlântico. A gente tem que lembrar que Colombo ainda não havia chegado na América, então a gente, naquela época, eles não sabiam que tinha depois do Atlântico. Então Portugal, ele tinha saída simplesmente por um lugar que, vamos supor, se eles saíssem reta ali pelo Atlântico, eles não sabiam o que iriam encontrar. Não sabiam se encontrar a Terra ou, sei lá, o fim do mundo. É, eles não sabiam se a Terra era plana ou não, né? Até hoje tem gente que fala que a Terra é plana. Mas enfim, né? Portugal também tinha uma tradição naval assim muito consolidada. A tradição naval portuguesa ela começa a ser realmente aprimorada a partir de metade do século XV, exatamente por esse problema da localização. No entanto, não vai ser primeiro na América que Portugal vai começar a conquistar, vai ser na África, que era um lugar mais conhecido, né? É, assim, conhecido relativamente, né? Porque a parte sul da África não era tão conhecido. O Cabo da Boa Esperança, que é aquela parte de baixo da África onde se atravessa para ir para a Índia, o primeiro a cruzar ele foram exatamente os portugueses. Então aquela parte sul lá foi uma das conquistas de Portugal. Mas Portugal, antes de chegar, de cruzar aquele Cabo da Boa Esperança, Portugal foi fazendo algumas espécies de feitorias ali na costa da África. Então ele conquistou algumas colônias, por exemplo, colônia de São Tomé, se eu não me engano. E aí ele colocava ali uma galera na orla ali e fazia tipo um lugar de passagem mesmo para a embarcação chegar, ficar uns dias, dar uma descansada, entendeu? E aí ia conquistando cada vez mais ao sul até cruzar e chegar na Índia. Por que eles queriam chegar na Índia, né? Porque a Índia era naquele momento o lugar onde se vendia tudo que era caro na Europa, né? As chamadas especiarias, que é tempero, peças de tecido, que era um negócio assim, comércio que dava muito lucro. E um comércio há muito tempo já conhecido, Rota da Seda, toda aquela parte asiática ali, o pessoal estava cansado de saber que ali
produto à venda e que se você chegasse lá e comprasse e voltasse para a Europa, você fazia fortuna. Eram viagens assim que demoravam anos, mas quando você voltava você fazia fortuna. Com duas, três viagens você já estava rico. Então, só que na Idade Média, o que, que tinha acontecido? O Império Islâmico, né, que nasceu ali, nasceu entre aspas, né, que surgiu a partir do século VII, ele foi conquistando a região ali do Oriente Médio todo, que a gente chama hoje de Oriente Médio, né? Então, sei lá, o Império Romano do Oriente já tinha caído nas mãos dos muçulmanos, Constantinopla já tinha caído, né, no caso, e eles fecharam aquela rota ali. Então não tinha mais como passar ali porque era um terreno hostil, estrangeiro. Os portugueses já tinham guerreado bastante ali com os muçulmanos no norte da África, na época da Reconquista e tal. Então não tinha como ir por terra, mas não. Então eles tinham que achar outras rotas. E Portugal achou essa rota ali para a Índia. Então Portugal foi cada vez ficando mais rico. Portugal era um país muito, muito rico. Ali no fim da Idade Média. Era um dos países mais ricos que existiam. E ele foi adquirindo experiência naval, né? Então era uma questão assim, de uma tradição naval mesmo. Eles sabiam navegar muito bem. Então, Portugal era, juntamente com a Espanha, porque a Espanha também tinha uma característica ali, principalmente navegando ali no Mediterrâneo, eram as duas potências. Como Portugal começou a conquistar a maior parte ali das rotas ali da África, para a Espanha, e principalmente a rota para a Índia, a Espanha precisava de outra, porque como Portugal já tinha conquistado, e Portugal foi logo buscar o reconhecimento da igreja. Né? A gente lembra que não existia diplomacia na época. As coisas eram resolvidas ou por guerra ou pela igreja. A igreja chegava e falava assim, ó, isso aqui eu reconheço. A partir disso aí não tinha mais questionamento. É claro que a igreja perdeu um pouquinho de força depois da reforma protestante, mas antes disso a igreja que era meio que a diplomacia ali. Então o pessoal tinha um conflito, ou guerreava ou ia lá na igreja, que a igreja decidia, era lei. Assim, principalmente em país católico, né, como Portugal e Espanha, que eram países muito fortemente católicos. E Portugal tinha uma tradição muito grande assim nas cruzadas. Se a gente pegar a bandeira de Portugal, é uma cruz. Realmente era um país muito católico, junto com a Espanha, e a igreja foi reconhecendo essas conquistas de Portugal. Então não tinha como a Espanha, ou a Espanha guerreava com Portugal por essas conquistas, ou a Espanha tentava achar outra rota. E foi assim que a Espanha fez. A Espanha financiou, né, um maluco lá na época. Não, velho, eu vou tentar achar, que era o Cristóvão Colombo, vou tentar achar uma rota aqui, ó, pelo Atlântico, entendeu? Foi, acabou chegando. O Colombo queria chegar na Índia, queria atravessar o mundo, mas aí tinha a América no meio. E aí quando ele encontra, realmente foi algo assim, é, espetar, foi, sabe, espetacular. É uma coisa, eu não consigo nem imaginar. Imagina, você nem sabe que tem e chega num lugar assim, sei lá, que você não sabe que existia. Mas uma grande porção de terra. E logo começou a surgir o boato, realmente a notícia de que tinham encontrado alguma coisa ali. E Portugal, né? Portugal também de olho, né, nessa questão de terra e tal, já tinha assinado um tratado de Tordesilhas junto com a igreja, que era, olha, a Espanha, que ela conquistar para lá é dela, mas o que tá aqui a 300 léguas da costa da África é meu, entendeu? É meu, não é deles, mesmo que seja mar, se tiver alguma coisa aqui é meu. Foi isso que Portugal fez. Esse que é o Tratado de Tordesilhas. É a divisão em uma parte fica para a Espanha e essa parte aqui já era uma parte de Portugal. E nessas 300 léguas estava o quê? Estava a costa do Brasil, que Portugal inicialmente não sabia que existia. Mas aí, o que aconteceu em 1500? O Pedro Álvares Cabral, né? Ele numa rota ali pela Índia e tal, tava indo ali contornar o Cabo da Boa Esperança, pegou uma turbulência, uma baita turbulência, né, vamos dizer, 300 léguas que foi lá pra costa leste e chegou no Brasil. Chegou no Brasil, ó, então aqui tá dentro ainda do limite do tratado, essa terra aqui é minha. Então assim que se deu a descoberta do Brasil.
Mas qual que era a real? É que Portugal ele sempre precisou de território. Por quê? Porque Portugal não conseguia, não tinha terreno suficiente para plantar, para vender para os outros países. O comércio era uma questão muito importante. Então Portugal foi fazendo o quê? Foi estabelecendo essas colônias, e nessas colônias ele plantava, ele fazia tudo que tinha que produzir, tanto para consumo interno quanto para poder vender. Então essa que é a história de Portugal, e assim que Portugal foi compelida a descobrir o Brasil, né? Eles falam que foi a turbulência ali do Pedro Álvares Cabral e tal, mas realmente eu não acredito. Não tem documento e nunca vai ter, a gente nunca vai saber, mas eu acho que já foi algo planejado. Eles sabiam que Colombo tinha descoberto alguma coisa ali mais pro norte, então eles mandaram um pouquinho mais pro sul, ia pertencer a eles mesmo por causa do tratado, e foi isso que aconteceu. Esse foi a aula sobre Essa foi a aula sobre o Portugal antes do Brasil, né? E agora eu pretendo dar um pouco do início da colonização, né? Que é o encontro desses portugueses com os ameríndios, que eu já expliquei no início, e como que se deu esse processo de início ali de colonização. É isso, tenham uma boa noite.